contratar e também divulgar as ações e o período que a empresa vai estar presente no município de Pinheiro Machado. E quantas pessoas serão contratadas? E qual o período que vai durar esse contrato? Entre outras perguntas a serem feitas. A união de todas as bancadas é fundamental para o desenvolvimento e um bom trabalho produtivo em prol da nossa comunidade, sendo que esta convocação será encaminhada para a empresa CIMI, com a assinatura de cada nobre vereador, representante de suas bancadas. A união faz a força. E todas as bancadas unidas fazem a diferença para a nossa cidade garantir o futuro melhor. Atenciosamente, Ronaldo Costa Madruga, bancada do PP. Correspondências do Poder Executivo Municipal. Ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado, Renato Rodrigues, assunto resposta ao ofício 0074-2020. Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos responder ao pedido de comparecimento do Corpo Técnico do Comitê de Crise e Gerenciamento do Covid-19 à Câmara de Vereadores desse município. Desde o início da pandemia, os profissionais que compõem o Comitê de Crise têm experimentado situações delicadas e de forte carga emocional, monitoramento em tempo integral da situação de propagação do vírus no Brasil e no Estado, além de acumular as funções rotineiras de trabalho. Com o aparecimento dos primeiros casos positivos na cidade, esse contexto agravou-se, causando até mesmo problemas de ordem pessoal com alguns municípios, devido à disseminação da notícia falsa. A cidade vive um período de tensão que coloca à prova, inclusive, a segurança dos profissionais responsáveis por conduzir a situação. As informações fornecidas aos cidadãos de experiência estão amplamente divulgadas nos órgãos informativos oficiais municipais. Ademais, trata-se de dados sigilosos da vigilância epidemiológica. Sendo assim, entendemos que é necessário preservar a imagem e a questão psicológica dos membros do corpo técnico do Comitê de Crise nesse momento, não sendo adequado o embate destes profissionais com a comunidade, devido ao momento de grande tensão que o município enfrenta. Estamos à disposição para recebê-los na Secretaria da Saúde em horário de funcionamento para esclarecimento acerca de qualquer dúvida sobre o controle do Covid-19 na cidade, ações realizadas até o momento e ações futuras. E possível também que a comunicação seja feita via ofício. Certo de sua compreensão, despedimos cordialmente, atenciosamente, Tiago Borges Araújo, secretário municipal de Saúde e Ação Social. Pinheiro Machado, 20 de maio de 2020. Ao excelentíssimo senhor vereador Renato Rodrigues, presidente do Poder Legislativo Municipal de Pinheiro Machado. Assunto: envio de relatórios de audiência pública, anexo demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária, demonstrativo da despesa com pessoal e demonstrativo de limites RGF. Senhor presidente, encaminho demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária referente ao segundo bimestre de 2020, bem como a demonstração simplificada do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Este solicita a publicação no mural dessa casa, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Encaminho também o demonstrativo dos limites do RGF referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Solicito confirmação de audiência pública para o dia 26 do corrente mês para tratar do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Atenciosamente, José Antônio Duarte da Rosa, prefeito municipal. Seria essas as correspondências, senhor presidente. Proposições protocoladas. PSB, Partido Socialista, 2. Projetos de lei protocolados, nenhum. Tramitando na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, mensagem de veto executivo ao projeto de lei número 11/2020. Projeto de lei número 14/2020, que dispõe sobre as sanções administrativas aplicáveis pelo descumprimento das medidas urgentes determinadas para a contenção e enfrentamento da epidemia do coronavírus Covid-19 no município de Pinheiro Machado.
projeto de lei número 15, 2020, que cria o programa Empresa Parceira da Escola no município de Pedro Machado, do Rio Grande do Sul. E o projeto de lei 16, que cria a campanha contínua de informação, prevenção e combate à depressão no município de Pedro Machado, do Rio Grande do Sul. Nenhum projeto tramita na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e nenhum projeto de lei é em votação. Vamos então para registros de proposição. Para seus registros, o vereador PP Ronaldo Madruga. Gostaria de saudar a mesa diretora, os nobres colegas vereadores, os internautas que nos acompanham através das redes sociais. A minha fala, neste momento, é sobre a empresa que vai se instalar em Pinheiro Machado, já se instalou, e uma proposta referente à inclusão das mulheres na nova frente de trabalho. Então, eu fiz um pequeno escrito sobre essas possibilidades e o vereador que subscreve propõe que a empresa CIMI assine compromisso pela inclusão das mulheres na nova frente de trabalho que iniciará em Pinheiro Machado. Um olhar especial na contratação da mão de obra feminina é muito importante para romper tabus. Mulher já nasceu um sexo frágil, entre aspas. O protagonismo do vereador precisa entrar em cena, sensibilizando, promovendo espaços do diálogo e voz às mulheres. O setor privado tem a obrigação de proporcionar oportunidades iguais para os desiguais. Assim, minha proposta é ir ao encontro da igualdade para as mulheres. É preciso ampliar a representatividade feminina nas frentes de trabalho com o objetivo de promover o desenvolvimento da carreira das mulheres e implantar ações propostas de políticas públicas para a inclusão do gênero de forma efetiva no mercado de trabalho. A redução da desigualdade de gênero no mercado de trabalho é um desafio para as empresas. E ainda, em pleno século XXI, a resistência é muito grande para superar essa diferença. Mas é, sobretudo, uma questão de mudança cultural. Além de lidar com a falta de oportunidades iguais, a necessidade de capacitação profissional para a área técnica, há também a qualificação para os cargos de liderança, e não só auxiliares. Para isso, a readequação estrutural das empresas com maior quantidade de oportunidades para as mulheres. Como impacto, a diversidade pode trazer resultados para a empresa, além do posicionamento de marca, mas a geração de negócios. A mudança acontece simultaneamente na sociedade, com mais espaço para que o assunto apareça na pauta de discussões. Isso tem reflexo no setor. As mulheres já se posicionam, têm diálogo em casa, na educação e já cria outra condição e lugar de fala. Claro que para ter efeito que a gente quer, para ver um indicador diretamente diferente, leva um tempo. Como não temos políticas sociais no município, políticas públicas voltadas para as mulheres, e a exemplo de Candiota, que conseguiu construir com a empresa uma contratação mínima para a mão de obra de mulheres, é importante ir até a empresa e ao consórcio que é responsável pelo empreendimento, pela execução da obra, para que seja condicionado oferta mínima de mão de obra para as mulheres do município de Pinheiro Machado, que a empresa possa concretizar esse direito de igualdade. Mas também fica convencionado em ata, que na próxima semana eu vou apresentar um projeto de lei onde a isenção tributária para empresas que se colocarem no município ficará atrelada a um percentual mínimo da contratação de mão de obra feminina. É importante, hoje sabemos que a maioria das mulheres no nosso Brasil, a maioria da população é mulheres, e frente a isso precisamos também de políticas públicas de inclusão ao trabalho.
eu gostaria de esforços desta casa para que a empresa comparecesse na próxima semana na casa, dia terça-feira. Se não for possível, a gente faz um outro mecanismo responsável pelo consórcio. Mas é importante esse diálogo, não só pelo número de contratações, que vão ser consideráveis no município, mas também a oportunidade de mão de obra para as mulheres do município de Pinheiro Machado. Eu vi também, me reportando ao veto do prefeito, eu vi algumas manifestações referente que ainda estávamos na enrolação do veto do prefeito. A questão é o seguinte: o pedido do vereador Gilson na comissão de redação e justiça e redação, final, é porque a proposta, ela precisa, nós recebemos em nossos celulares da presidente do Simpim, que gostaria que derrubasse o veto do prefeito. Então, nessa fala, a gente gostaria de escutar a presidente do sindicato e que ela confirmasse a fala ao encontro da própria fala da presidente do Sindicato dos Municipários de Pinheiro Machado, Simpim. E, nas conclusões finais desse veto, fique registrado que tanto o Executivo quanto o Secretário de Finanças que vão acatar a decisão da Câmara e que existe recursos financeiros para arcar com a reposição, se assim acontecer, de 7,82%. Então, a questão de uma semana a mais, uma semana a menos, o impacto, se for absorvido pelo Executivo, ela vai acontecer na folha de pagamento. O que está se tendo é um cuidado em não ter depois uma segunda fala dizendo não foi escutado o Sindicato dos Municipários de Pinheiro Machado. E, na conclusão, eu digo que feliz atitude do prefeito Zé Antônio em proibir a entrada de mão de obra de outro estado no município. Foi nessa casa levantado essa questão, então logo ele tomou essa alternativa escutou essa alternativa através de decreto municipal, proibido a entrada, a contratação de mão de obra fora do estado, principalmente pelo setor que hoje emprega bastante, que é a construção civil, mas ele acaba indo a todos os setores, toda a mão de obra, exceto a saúde, ficando, então, proibido a contratação de mão de obra no período de pandemia de fora do estado do Rio Grande do Sul. Também quero finalizar minha fala dizendo que essa turma que está aí frente, essa turma de servidores que está à frente à condução do controle da pandemia, está de parabéns, estão sendo exaustivos no trabalho. E também eu já fazia algumas sessões que eu esqueço de dar os parabéns também à equipe do jurídico que conseguiu reverter as situações dos precatórios, e isso traz um acalento para o município. Foi um trabalho de esforço, então todos eles, a Nath, o Alexandre e também o Dr. Alex, os parabéns pela forma que conduziram este processo. Então, fica aqui o meu reforço, a minha ratificação na fala da importância da empresa CIMI ou do consórcio estarem na próxima sessão nesta casa, se não for possível na próxima sessão, na outra, e também buscar que eles assinem um termo de compromisso que darão direitos iguais para a contratação de mão de obra feminina para esse empreendimento que está se instalando em Pinheiro Machado. Agradeço a oportunidade e obrigado. Seus registros serão encaminhados ao Executivo Municipal. Com a palavra para seus registros e proposições, vereador PT Gilson Rodrigues. Gostaria de saudar o presidente, saudar os colegas vereadores,
saudar o pessoal que está online ouvindo pelo Facebook, na nossa página da Facebook, página vereador Gilson Rodrigues. Eu preciso aqui iniciar dizendo sobre o projeto 11 do veto, que nós temos discutindo, bem discutido com a condução do nosso presidente, o Wilson. Chamamos aqui, o governo veio, se expôs o que ele gostaria que fizesse, porque esse projeto 11 foi enviado para cá de reposição salarial e depois de aprovado aqui, foi vetado pelo governo. Vetado pelo governo, veio para nós derrubar o veto. E assim nós estamos fazendo bem feita a discussão. Primeiro o governo veio aqui, propôs a derrubada do veto, ou não, ou seguiu o governo, e nós estamos discutindo. E assim nós convidamos o Simpim para segunda-feira vir aqui colocar a visão do sindicato, porque tem muita conversa, tem funcionários que até gostariam que derrubasse o veto pela troca do Vale Alimentação. Tem muita conversa, e aqui a gente oficializa esse negócio. Tem aqui o veto, o governo veio, que não foi muito claro, foi bem escuro as colocações, disse aqui que tinha recurso para pagar o salário, portanto, então não deixa nós outra alternativa, se não é derrubar o veto. E assim, vindo o Simpim aqui, a gente vai ouvir a presidente, e aí, automaticamente, presidente, segunda-feira mesmo, já tem meu relatório pronto como relator, vamos ler e aprovar segunda-feira, meu objetivo, na Comissão de Constituição e Justiça, e enviar para a mesa diretora para ser votada aqui em plenária o mantimento do veto do prefeito ou a derrubada do veto, que assim seja o que nós, cada um pensa aqui. O outro assunto, eu preciso falar, eu não tem jeito, é meu jeito de ver as coisas. Tu pode ver um lugar lá no interior, tu pode ver ali na vila, tu pode ver o município num todo, mas nós vivemos dentro de um Brasil, de um estado do Rio Grande do Sul, e quando tu olha um Brasil que nós vivemos, e tu vê um trem sem o maquinista, sem o motorista dirigindo, e aqui nós poderíamos se elogiar aqui pela condução, presidente, do nosso estilo de fazer reunião, bem organizado, cada um fala no momento, as nossas comissões bem organizadas. Se nós analisar uma reunião dos ministérios do governo Bolsonaro, olha, é uma zorra total aquele negócio. Além de ser uma desorganização, não foi discutido nada de interesse da nação, nenhum ponto de interesse da nação. Quando a Damares diz que é necessário prender os governadores e prefeitos do nosso país porque estão deixando em isolamento a cidade por causa da pandemia. Olha a visão da ministra. E é religiosa ainda aquela mulher. Quando tu olha o ministro Salles, que deveria primar e defender o meio ambiente, diz que tem que sensibilizar, e essa é a hora de aproveitar a pandemia, que a imprensa, as autoridades estão tudo envolvidas com a pandemia, então vamos deixar a boiada passar, vamos liberar para os fazendeiros fazer grilagem de terra, vamos liberar a ilegalidade do nosso país. Esse é o ministro Salles. Quando tu olha, em vez de apresentar questão de discussão sobre a pandemia nacional do mundo que está acontecendo, a questão da saúde, ou talvez da economia, o Guedes, a proposição de fala dele, vender essa coisa, para não dizer um palavrão aqui, do Banco do Brasil.
Olha a discussão deles lá. Não falando o cara que deveria primar pela educação brasileira, o cara que deveria ajudar nos ensinamentos da educacionalidade do nosso povo, o Weintraub, ministro da Educação, aonde diz que ele é ministro, ele não é o Weintraub, ele é um ministro da Educação, diz, olha, deveria prender esses vagabundos, começando pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte da justiça brasileira. Então, o governo está descaminhado, eles não estão discutindo a questão da economia, a questão da vida. E olha que tem gente, cabeça oca, que já está pensando dessa forma, que a saúde, que essa doencinha não existe. E aí nós olhamos para os caras que perderam as famílias, mais de 23 mil no nosso Brasil. No nosso estado do Rio Grande do Sul chega a 297 hoje. Vai passar de 200. Tu olha, 370, 380 mil. Aquele negócio do Brasil acima de tudo já está em primeiro na pandemia. Já está quase passando os Estados Unidos, aonde o Brasil, a semana passada, teve um dia que, num dia, 24 horas, morreu 1.179 pessoas. E aí, se nós olhar o governo pensando em vaidade, em orgulho, para dizer quem manda mais. Agora começa a brigar lá com o governador de São Paulo, com o Witzel do Rio de Janeiro, manda a Polícia Federal para lá, manda para cá, quem manda, quem não manda, quem determina, e olha, e que foi eleito, e muita gente fez campanha aqui em Pinheiro Machado, dizendo que o PT era corrupto, que o PT era ladrão, e que eles eram os caras intocáveis. E ele está fazendo de tudo, trocou o ministro Moro, trocou os diretores da Polícia Federal com um objetivo central: proteger a sua família. Mas, quando for para discutir e caçar a presidente Dilma, em 2014, baixou ali o chamado Centrão, com mais de 200 deputados que seguram o dito Centrão lá. As maiores bancadas no nosso Brasil hoje é o PT, depois PSL, PMDB, PSDB, e vem vindo. E aí os pequeninos, os deputados, se juntam, dá 150 mais as maiores bancadas. E aí, em 2014, disseram: olha, presidente, se você afrouxar para nós aí mais cargo, mais isso, mais aquilo, nós não deixamos. E ela não aceitou. E simplesmente foi cassada. Isso que está acontecendo nesse momento. O cara que defendia de que não se abraçaria com partidos, que os cargos seriam tecnicamente, mas técnico de que jeito? Já está fazendo negociata com todos, porque não segura até o final do ano. Porque não precisa os nossos partidos de oposição fazer oposição. Ele mesmo só fala bobagem. Os passos dele só dá tiro no dedão do pé dele mesmo, para proteger sua família na questão judiciária, nos cargos, e aí vai. E aí foi obrigado a se abraçar com o Centrão, e está legalizado o abraço com o Centrão, e já determinou cargo para esses partidos no Nordeste, os fundos da educação, vários fundos ali para o PL, o Costa Neto, que foi os caras do mensalão, junto com a nossa turma lá, que quem rouba tem que ser preso, independente de quem for, independente de quem é, independente de quem for.
Agora o cara está fazendo para proteger seu filho. O Roberto Jefferson, do PTB, foi o cara que orquestrou tudo. Está junto com ele, então, ele não é mais mito. Ele está se ajuntando para se proteger com os piores, os mais desviadores de recurso público do nosso país. Então, é bom para nós refletir, porque nós estamos indo rumo a uma eleição de 2020. E aí, nós vamos fazer um debate de quem defende quem, de quem defendeu quem. Porque senão é simples, olha, esse aqui são todos isso, aquele ali são... Não, mas você defendeu um... Bom, o Gilson defende o Lula, então não pode levantar para a esquerda, porque é do PT, porque é o Lula. Mas e o teu? É bom assim? Não tem desvio? Um cara perfeito? Um cara que é um mito? O que ele faz de bom para nós? Então esse é o tipo de eleição que nós vamos discutir, projetos para os nossos municípios, mas também com a relação do que nós defendemos, das pessoas que você faz parte com suas relações. Agradeço o espaço, presidente. Seus pedidos serão encaminhados ao Executivo Municipal, vereador. Com a palavra, Jaime Lucas, do NDB, para seus registros. Cumprimento o presidente, cumprimento os demais vereadores, funcionários da casa e, principalmente, aqueles que estão em casa nos assistindo nesse momento. Eu até tenho uma... Você fala muito em eleição, tá? Sai eleição, não sai eleição. Saiu agora há pouco uma carta aberta ao Congresso e à Nação sobre as eleições, CNM. Se os colegas quiserem, está aqui. Exatamente, o vereador já tem. Então, há uma força muito grande do Movimento Mulher Municipalista, da CNM, dos agentes políticos locais, para que não haja eleição, porque enumeram vários pontos da não ocorrência disso e muitas coisas com razão. Então, é uma matéria nova que sai hoje, que vai ser discutida, e as coisas podem ter outro norte breve. Isso aí sim é forte, porque quando sai da base é muito forte, vereador Galderipe. Então, é uma matéria nova que deve, esse mês de junho agora, definir quais os caminhos a seguir. Eu quero falar sobre a questão legislativa desta casa. Não me interprete mal, não estou aqui, não mando em ninguém, cada um tem o seu papel, mas eu queria dar a minha opinião como vereador dessa casa. E logo no início, quando o presidente assumiu essa casa, disse que nosso regimento era novo e que nós, aos pouquinhos, nós teríamos que começar a abandonar os vícios e começar a trabalhar com o regimento novo debaixo do braço. Então, eu vi a questão do projeto 11, que veio para essa casa, sendo ele de iniciativa do Executivo. As emendas que foram feitas também, a emenda que foi feita também, ou a retirada de parte do projeto, nós temos que admitir que o projeto ficou aleijado, isso é verdadeiro. Ele segue em frente, o prefeito não promulga ele, volta para essa casa, e me parece que o remendo agora é maior que a colcha. Dificilmente vai se emendar ele corretamente. É difícil. Por quê? Porque, na verdade, o processo legislativo ele deve funcionar, e eu sei que o nosso regimento é muito
ele é muito amplo, ele hoje é moderno, hoje é como se nós estivéssemos na Câmara dos Deputados Federais, ou Casa Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, nós temos que, na minha opinião, eu defendo essa tese, que quando nós pegarmos o projeto de lei que vem do Executivo, a Comissão de Constituição e Justiça, está lá no artigo 55, qual é o papel dela? É corrigir a redação, é ver a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, não que não possa mexer, possa mudar, mas isso tem que ser uma matéria paralela que seja como destaque. Por exemplo, o vereador Fabrício quer fazer uma emenda no projeto 300. Ele vai colaborar, que vai passar pelo crivo dos companheiros da comissão, que vai ser discutido aqui nesse plenário, que depois a matéria pronta, ela é encaminhada ao presidente para votação, mesa diretora, que vota o projeto ele na íntegra e depois tu vota o destaque, ou seja, a emenda, que vai fazer a finaleira com a redação final. Aí sim, entra a redação final, que é presidida hoje pelo vereador Wilson, para encaminhar aprovação e a sanção. Então, nós estamos saindo da margem, nós estamos cometendo esse equívoco, não usei erro, porque é uma matéria nova, nós estamos discutindo, então é por isso. Se nós tivéssemos votado, por exemplo, o projeto 11, ele na íntegra, ele não teria problema dele ter emenda, ou destaque, que é o correto, porque daí oportuniza os vereadores a tomarem posições diferentes, vereador Galderipe. Quando ele é impactado com a emenda que tu carneia o projeto, na verdade carneia o projeto, tu vota sim ou não. Tu não tem a terceira alternativa. Agora, quando ele é encaminhado à mesa diretora para ir para a votação, eu voto a matéria na íntegra, que é o projeto original, que vem do Executivo, depois de corrigido legística, condicionalidade, etc., eu voto ele na íntegra. Depois o presidente bota em votação o destaque, ora apresentado por uma bancada, ora apresentado por outra bancada, que me dá o direito de eu não aceitar o destaque, de eu não aceitar a emenda. Estou certo, doutor? Então, eu acho que nós vamos ter que tomar cuidado. É a mesma coisa que no orçamento. O orçamento também, ele vai cuidar o que é orçamentário, tem compatibilidade para receber, pode, não pode. Nós todos sabíamos do orçamento que não tinha condições de o município pagar aquele valor ali apresentado. Mas quem mudou? Qual é a comissão que mudou o projeto? Constituição e Justiça. Mexeu, é em dinheiro também, porque tirar os agentes políticos como foram tirados, ali tu mexeu em dinheiro. E, na verdade, nós devíamos ter votado o projeto inteiro e depois sim nós entrar com as emendas e votar as emendas. Então, nós tinha duas votações. É o que acontece em toda parte do Brasil, que a Constituição permite que faça dessa forma. Então, eu aqui dou essa minha opinião, essa minha colaboração, ninguém é obrigado a aceitar, mas se os senhores olharem no artigo 55, que é da Comissão de Constituição e Justiça, e no artigo 56, ali reza bem certinho a cartilha que nós devemos seguir. E muitas vezes nós entramos no próprio contraditório.
Nós começamos a entrar no contraditório quando nós mexemos na hora que não deve mexer. Porque tu vai acabar mexendo no momento que o destaque for aprovado, vereador Galderipe. Daí, o presidente da comissão, com a sua equipe, vai fazer a redação final, olhando a constitucionalidade ou não. Porque no momento que nós que nós alejamos o projeto, ele ali já partiu aleijado para frente e foi tropeçando até agora. A prova está que faz mais de 30 dias e nós não temos, na verdade, ainda um fim para dar isso. Correto? Não tem como dar correto. Ele vai continuar sendo inconstitucional. Não tem outra forma. Então, tomem cuidado, olhe o artigo 55, olhe o artigo 56, para nós evitarmos esses transtornos que a casa vem sofrendo ultimamente. Obrigado, presidente. Seus pedidos serão encaminhados ao Executivo Municipal. Sobre os projetos, vereador, eu estava analisando, nós aprovemos uma lei nova nessa casa, nós temos que fazer essa lei valer. Eu acho que daqui para frente nós temos que aprovar o projeto entrou na casa, aprovemos o projeto. E depois o vereador que entrou com a emenda, botei uma emenda em votação também. De hoje para frente, nós temos que fazer a lei valer, senão não adiantou, aprovemos um rendimento novo ali e não temos fazendo a lei nova. Com a palavra, o vereador Matheus Garcias, do PDT, com seus registros e proposições. Cumprimento o presidente, os colegas vereadores. Os funcionários dessa casa, as pessoas que nos assistem. Quero, de início, comentar sobre a questão do veto do prefeito que se encontra nessa casa. E dentro de alguns dias haverá uma decisão a respeito. E vejo essa como uma das decisões mais importantes, talvez, que passa aqui e que poderá ter influência na vida aí de centenas de pessoas que são os funcionários. Cada um faz uma leitura do que teve na reunião da comissão, onde teve participação do prefeito, dos secretários, e cada um tem o direito de fazer a leitura que lhe convém. Mas eu vejo o comentário aqui que o governo afirmou que tem recurso, que tem isso. Mas o que eu ouvi, está gravado nessa casa, o secretário da Fazenda dizer ali, à minha direita, é que neste momento o mais viável era o município seguir pagando o vale. E nós sabemos por quê, em virtude de toda essa pandemia que o país está passando e tudo mais, mas ele disse por mais de uma vez que neste momento o mais viável era o município seguir fazendo o pagamento do vale-refeição a partir de junho. Existe uma conversa alinhada com essa casa, uma proposta, o presidente pode até se pronunciar sobre ela, sobre inclusive antecipação de duodécimo, né? Devolver recursos desta casa antecipado, garantir algumas questões, fazer com que não ponha em risco aquilo que é um recurso federal que vem de ajuda para os municípios de 1,5 milhão. Não temos informações de que, se essa casa derrubar esse veto, nós vamos colocar a mão no recurso federal, que virá para socorro dos municípios na cifra de quase R$1.600.000. Então é uma decisão melindrosa, uma decisão que tem que ter muita cautela, né, para se tomar, né? De repente, para fazer justiça e dar reposição, nós podemos também estar perdendo R$1.600.000 de ajuda de socorro ao município, que com isso
poderia colocar os salários dos servidores, praticamente aquilo que está em atraso, colocado em dia. Se caso não perder o recurso, é outra coisa, mas nós não temos essa informação segura neste momento para poder tomar a decisão aqui mais correta, ou seja, porque as tendências que o presidente vem a vetar para qualquer categoria é muito grande. Dito isto, eu gostaria de dizer que, com toda a dificuldade, né, tenho acompanhado nos últimos dias o trabalho do secretário Danúbio Pérez, na frente da Secretaria de Obras, que é uma das secretarias que tem uma responsabilidade enorme e que não dispõe de nenhum recurso vinculado para fazer, socorrer e fazer as coisas andar. A educação recebe recursos, a saúde recebe recursos, a Secretaria de Obras, que muitas vezes socorre as outras todas, quando se precisa de alguma questões, mecânica nos carros da educação, obra, seja lá na Secretaria da Saúde, enfim, é uma secretaria que acaba socorrendo as demais. Tem duas frentes de trabalho no interior, com a ajuda de terceiros, dos próprios produtores fornecendo óleo diesel. A máquina está escavando material, começou essa semana, e tem uma previsão da próxima segunda-feira, segundo o secretário, começar a colocar material nas ruas da cidade que estão agravadas agora com essa última chuva. Estão finalizando a quantidade aí de 300 bebedouros, né, encerrando praticamente nessa semana essa ação, com 300 poços abertos pelo interior, né. Fizeram recentemente a pintura do pátio da Secretaria de Obras, que há 16 anos não era feito. Então, a equipe que está na Esquina da Sorte, a equipe que está no Pasto Machado, região do Passo dos Corvos, ali já concluindo, vindo para outras regiões, deve concluir em breve o trabalho naquela região ali. Também com a ajuda de produtores daquela região. A iluminação pública estão atendendo da forma que chegou muitas demandas, né, e começaram a dar uma resposta nesta questão. Então, gostaria aqui de registrar toda a articulação que o secretário está tendo à frente da secretaria, com todas as dificuldades que o município atravessa, com poucos recursos, né. Estive no interior há poucos dias, conversei com o pessoal, estão fazendo a recuperação das bolantas para dar melhor condições para eles acamparem. Conversei com eles no interior, senti o pessoal com um espírito assim de motivação, com toda essa dificuldade, trabalhando, fazendo acontecer os serviços lá na ponta. E tenho certeza que tem um pouquinho da mão do secretário ali, que tem conseguido, né, coordenar a sua equipe, liderar a sua equipe em meio a todas essas dificuldades que passa de recursos, né? Porque fazer a gestão de uma secretaria onde tem recurso, seja ele livre ou seja ele vinculado, é bem mais fácil, mas lidar principalmente com máquinas, que acontece problema todo dia, né? Muitas vezes o cronograma, aquilo que a palavra às vezes é colocada assim, tal dia vai começar as obras, né? Mas muitas vezes uma máquina quebra e termina com aquele cronograma. Nós sabemos que quem está atrás da mesa, muitas vezes para tomar as decisões, para fazer a gestão, enfrenta as dificuldades que muitas vezes de quem está de fora não tem o conhecimento e a dimensão do que é muitas vezes matar um leão por dia para fazer as coisas acontecer. Então, queria aqui, registrando o trabalho da Secretaria de Obras, já deixar registrado que a próxima terça-feira quero entrar com a proposição sugerindo que o secretário providencie a poda das árvores das avenidas que já devem fazer
em torno de 2 anos já que não recebem a poda, né? E é um serviço que está chegando a época de ser feito. Então a gente vai fazer o pedido oficialmente nessa casa, já adianto, pedindo que através da Secretaria de Obras seja feita a poda das árvores de todas as avenidas que tem na nossa cidade. Principalmente essa avenida que dá acesso ao trevo aqui para o lado de Bagé. Quem vem entrando na cidade, que vai acessar a Avenida Protásio Alves, né, já o tamanho das árvores que tem nos canteiros, né, dificulta a visibilidade para ver quem vem na preferencial, quem vai fazer o contorno para Protásio Alves para a esquerda, já tem dificuldade pelo tamanho já da vegetação das árvores que tem ali na Gervásio Tavares, né, de frente ali a conhecida chamada Parada de Torrinhas, né. Quem está entrando na cidade que vai acessar a Protásio Alves para a esquerda, a gente já vê dificuldade. Então, é necessária a poda, diminui um pouco o tamanho da vegetação e também contribui para evitar, de repente, acidentes. Assim como que várias arvorezinhas eram sempre podadas todos os anos. Por hoje seria isso. Agradeço o meu espaço. Uma boa noite a todos. Seus registros serão encaminhados ao Executivo Municipal. Com a palavra, o vereador Ilso da Rosa Lucas, para seus registros. Quero cumprimentar o presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem em casa. Meu boa noite a todos. Vereador Jaime, eu concordo com o senhor, agradeço até essa sua colocação, foi muito importante. Vamos tomar mais cuidado nas comissões para analisar melhor essa situação. Obrigado, vereador, pela sua interferência. Valeu, obrigado. Também, vereador Ronaldo, sobre essa frente para as mulheres, eu acho importante, eu comungo com o senhor, é bem interessante. Realmente, as mulheres necessitam, estamos juntos, se precisar, estamos aí. Também eu quero fazer um agradecimento ao secretário Danúbio, pela eliminação, que eu fiz um pedido em especial, ele já realizou e está fazendo na cidade que estava escura, está melhorando a iluminação pública. Eu quero parabenizar o secretário e agradecer, secretário. Muito obrigado. E também eu quero reforçar uma proposição que eu fiz já na Gervásio Tavares para colocação de rejeitos de asfalto, que agora vão arrumar as ruas, e eu peço que o secretário faça essa frente aí para nós, colocar na rua Gervásio Tavares os rejeitos de asfalto para ficar melhor. E também eu quero pedir para as pessoas que fiquem em casa e quando sair, que use máscara. Obrigado pelo espaço, presidente. Uma boa noite a todos. Seus registros serão encaminhados ao Executivo Municipal. Com a palavra para seus registros, vereador PSDB Adão Martim. Eu agradeço, senhor presidente, não vou fazer uso do meu espaço. Então eu passo a presidência ao meu vice-presidente para me fazer um registro aqui. Com a palavra o vereador Renato Rodrigues, da bancada do PSDB. Eu quero só fazer um pedido aqui para o Executivo Municipal, que é sobre o dentista ali no postinho Pasto Machado ali, que às vezes o dentista vai, às vezes não vai, está ficando complicado ali. Eu sou daquela região ali, sou bastante cobrado ali. Tem dia que chega aí 6, 7 pessoas para tirar dente ali e o dentista não vai. Às vezes as pessoas chegam ali, deixam seus afazeres e não tem dentista. É complicado. Espero que o dentista retorne lá para o nosso postinho do Pasto Machado ali. Quero dizer também que semana passada eu fiz uma visita nas estradas do Pasto Machado, Pasto da Olaria, Pasto dos Corvos. Quero parabenizar também o operador Valdo e o operador Wilson pelo belíssimo trabalho na estrada. Aquela estrada ali desmataram, a estrada desbarrancaram, serviço que há anos não era feito. Então, ficou um serviço de primeira. Quero dar os parabéns a esses dois operadores aí e o nosso secretário também que acompanha o trabalho. Espero também que aquele povo ali seja atendido ali do Pasto do Comércio ali e do Pasto de Pedra, que a estrada de cima não foi concluída, que Deus da outra vez ficou para trás. Espero que esse povo seja atendido ali.
Era esses meus pedidos e agradeço o espaço. Seus pedidos serão todos encaminhados ao Executivo, vereador. Eu devolvo a presidência. Então, com a palavra, vereador PSB Fabrício Costa, para seus registros. Cumprimentando o presidente, cumprimento dos demais vereadores presentes, todos aqueles que nos acompanham neste recinto, também pelas redes sociais, especial boa noite. Primeiro, presidente, faço menção como presidente da Comissão de Orçamento. Nós temos que nos posicionar até o fim desta semana com relação ao relatório, como o secretário mencionou no início da reunião, do primeiro quadrimestre de 2020. Então, eu levo até os colegas da comissão, se não houver contrariedade, nós marcarmos a audiência pública, que fica comprometida, mas por força de lei temos que fazer, na quinta-feira, às 10 horas, e depois a comissão, posteriormente, na sexta-feira, em igual horário, se posicionar em termos da conclusão deste parecer. Até mencionei com o procurador jurídico, com o diretor da casa, que poderíamos, nesta questão da audiência, fazer junto à questão de dar a possibilidade das pessoas que quiserem se manifestar de forma eletrônica, mandar e-mail com algum questionamento, enfim. E por isto, este prazo da reunião da audiência pública para depois a manifestação da comissão. Então, fica esse registro como presidente da Comissão de Orçamento. Também trago aqui uma situação que estou sendo muito procurado para fazer os relatos, a comunidade mencionando a respeito das quedas de tensão, quedas na voltagem da energia elétrica nas suas residências, principalmente no final do dia. Não é um problema que o pessoal da CE aqui de Pinheiro Machado não possa resolver, porque isso demanda investimentos e aqui eles estão mais para apagar incêndio do que para propriamente levar situações à frente diante do número reduzido de pessoas. Mas eu trago essa questão aqui, essa casa, para que nós possamos encaminhar, enfim, as devidas cobranças para a CE regional, a CE estadual, para que possa haver essa melhor questão junto à distribuição de energia elétrica dentro do município, porque há relatos de pessoas que já estão tendo, principalmente esses equipamentos eletrônicos mais sensíveis, com avarias, porque não chega a faltar, mas cai muita tensão, começa, quem tem estabilizador de computador, começa aquele ficar batendo ali, como típico de tensão baixa. Então, isso é importante também para que a CE possa fazer essa adequação na rede. Também trago aqui, presidente, uma situação que nós estamos vivendo esse momento de pandemia, mas isso vai passar, todas essas restrições vão passar, e nós temos que, como poder público, nós temos que nos atentar para o pós. Porque pós esta situação, a gente sabe que a tendência é vincular a questão de desemprego muito grande, e aí Pinheiro Machado não poderá não ficar para trás, poderá acompanhar esta situação. Mas me chamou a atenção um projeto que está em tramitação junto à Câmara dos Deputados, que é a criação da Zona Franca da Uva e do Vinho. E as nossas terras, a nossa localização aqui, ela é propícia para a atividade vitivinícola. E aí, olhando os municípios
que inclusive já é o relatório do seu senão deputado federal aqui, o Carlos Gomes, que é o autor do projeto. Ele menciona municípios aqui da região da Serra também, mas municípios como Bagé, Dom Pedrito e Livramento. Então, se nós não corrermos atrás para que Pinheiro Machado possa fazer parte desta Zona Franca, que está sendo proposta a nível federal, corremos risco de perder investimentos nesta área. E eu trago isso aqui justamente para que possamos, junto com todas as bancadas, somar esforços, enfim, discutirmos também uma maneira de nos posicionar e pedir para que possa ser incluído Pinheiro Machado nesta atividade e que é interessante para todos que aqui queiram investir e aqueles que também investem para haver uma competição igual. Então, presidente, eu trago essa questão para o plenário e aí até a semana que vem que a gente consiga afunilar uma ideia para fazer o posterior encaminhamento àqueles órgãos ou entidades, enfim, que possam beneficiar Pinheiro Machado nesta área. Também eu menciono esta questão não só menciono, como deixo aqui minhas considerações, a sensibilidade que o governo municipal teve junto a emitir um decreto para que pessoas, trabalhadores, mais especificamente, de municípios que estejam com situação da pandemia do Covid-19 mais graves que Pinheiro Machado ou de outros estados, para que nesse momento de que o município está fazendo esforços, não venham esses trabalhadores até o nosso município. Isto na sexta-feira retrasada, tão logo eu tive conhecimento que municípios do estado estavam tomando essas medidas, encaminhei um ofício para o prefeito, elencando e que fizesse a leitura da viabilidade. Na época não dei mídia para que não viesse, enfim, ser considerado por alguns ato de promoção, mas deixo aqui sim o registro que creio que foi um trabalho construído com ambas as mãos. Também com relação a esse decreto, algumas pessoas me perguntaram: mas eu sou morador de Pinheiro Machado e tenho uma casa em Pelotas, não posso chegar em Pinheiro Machado. Não, são trabalhadores. A circulação de pessoas, você não tem como, a não ser que estejamos numa medida muito maior, mas não é. A Constituição Federal é muito clara nessa questão quanto a ida e vinda, enfim, a deslocamento de todo brasileiro diante do território nacional. Mas, perante a questão de trabalho, é uma medida que, enfim, já estão outros municípios tomando. Também faço uma análise superficial, assim, desta situação que o governo do estado está estudando a respeito da liberação das aulas. Alguém pode questionar: mas tu defendeu a abertura das igrejas e agora é contra a abertura das aulas. Possam ver, quem quiser ver, todas as igrejas que voltaram com as suas atividades, estão fazendo lives e outras estão tirando fotos de como estão conduzindo as suas atividades. Distanciamento, né? Inclusive aglomerações muito menores do que em determinadas filas que a gente viu em dias atrás aqui dentro do município. Mas a questão é como conter, como orientar crianças, porque jovens aí até é um pouco mais fácil, mas crianças, para que se efetive esse distanciamento. Como?
vamos fazer, eu tive lendo superficialmente ali, eu tive lendo o que saiu na mídia sobre esta decisão, mas em nenhum momento ele foi claro como vai ser feito isso. Me parece que esta atividade, esta decisão está sendo mais levada em conta a questão das escolas particulares que há no Rio Grande do Sul. Estas escolas estão, representantes dessas entidades estão pressionando o governo do Estado para que encontre uma solução, mas vejo como, principalmente em crianças, naqueles que estão no pré-escolar e turmas menores, é uma dificuldade muito grande de colocar em prática essa situação. Precisa, sim, voltar à aula, precisa, mas também a questão de segurança em saúde deve ser levada em conta. Acredito, sim, que o governo do Estado está levando, nessas decisões que vem tomando até então, a questão de segurança de saúde, levando em conta, mas são questionamentos que não se pode deixar de tomar, até porque o governo do Estado, levando isso aí, abre o precedente para que o município também possa fazer. E aí, como nós, município, vamos, dentro das instituições do nosso município, levar essas questões, principalmente de segurança. Então, esse é um registro que eu faço aqui, mencionando um complemento ao que foi dito anteriormente a respeito da questão das comissões. Mais uma vez se vê o poder que o regimento deu para o relator de um projeto que está presente na comissão. Porque o relator pode fazer, em qualquer momento, ele como relator, ele pode fazer emendas, e a comissão fazer a discussão. Mas também, quando chega no plenário aqui, presidente, aí onde é outra questão que também consta no regimento, que quando for feita essa votação, essa discussão, o regimento abre espaço para as discussões sobre aquela emenda, que aí é onde vai realmente o parlamento se posicionar, as bancadas que aqui estão, mostrar a sua visão. Só esse relato que eu faço, senhor presidente. Obrigado. Seus registros de proposição serão encaminhados ao Executivo Municipal, vereador. Com a palavra, vereador Calderipe, para seus registros. Cumprimento aqui o senhor presidente, os colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal de casa que nos assiste a esse horário. Eu tenho duas proposições para registrar na noite de hoje. A primeira proposição é uma iluminação ali. Eu peço ao secretário de obra ali que faça uma melhorias ali na iluminação na rua Braulino de Leon, ali no número 29. Aquela rua ali está totalmente às escuras, ali faz muito tempo que não é realizado ali uma colocação de lâmpada ali. E a outra proposição, solicito que o Executivo, através da Secretaria de Obra, realize a limpeza e a retirada de entulhos ali na esquina ali na rua Riachuelo com a Gervásio Tavares. Aquela esquina ali, o pessoal está passando no meio da rua, porque na esquina ali na calçada não dá mais para passar. Tem sujeira ali, xirca e carqueja ali que está silvestre aquilo ali. Precisava que o secretário desse uma olhada ali, realizasse uma limpeza naquela esquina ali. Também eu concordo com o Ronaldo, o vereador ali, que é importante essa menção para dar emprego para as mulheres, né? Que não existe emprego para as mulheres na nossa cidade, só para os homens, né? É muito importante. Também o seu Jaime ali na colocação do que se cumpra ali o regimento, muito importante ali. O senhor presidente também, muito importante cumprir o regimento, né? Muito importante. Por hoje era isso aí. Agradeço o espaço. Seus registros de proposição serão encaminhados ao Executivo Municipal. Então agora quero
passar para o presidente de Orçamentos e Finanças e Contas Públicas, vereador Fabrício, para marcar a hora da reunião de quinta-feira. É verdade, presidente, tinha me esquecido. Consulta aos colegas que fazem parte da Comissão de Orçamento, a respeito da audiência pública primeiro, se é possível, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Até porque nós temos que dar o prazo de publicação, né? De 24, aí vai ser dado amanhã, na primeira hora, para, se for possível, se há concordância dos membros da comissão. Vereador Gilson. Ok, tranquilo. Vereador Jaime. Correto. Vereador Matheus. Concordo. Ronaldo. De acordo. E aí, posteriormente, para o mesmo horário, sexta-feira, a reunião da comissão para encaminhamento do relatório. 10 horas também. Ok, presidente. Ok. Então, não tendo mais nada a tratar, dou encerrada essa sessão do dia 26 de maio de 2020. Uma boa noite a todos.